Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu queria liberar essa palavra sobre a sua vida. Se puderem colocar para a gente a arte do culto de hoje. Olha aí que coisa linda. Eu queria falar hoje com vocês sobre o propósito do processo. Até vim combinando com a arte, gente. Olha, mesmo espírito. O propósito do processo. Amém? Gênesis, no capítulo 37, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 3. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou ele aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração. Feche seus olhos, Pai. Essa é a Tua palavra. Senhor, nós cremos na autoridade da Tua palavra. Nós cremos que quando a Tua palavra é pregada, poder é liberado aos nossos corações. E o nosso pedido essa noite é que essa palavra que é viva, que é ativa, que é eficaz, que ela possa continuar operando e trabalhando em cada coração. Pai, que cada pessoa que está nos acompanhando de forma online seja encharcada por essa palavra viva e ativa, que ela se aplique de forma personalizada a cada coração. Senhor, eu saio de cena nesse momento e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, porque quando homens falam, Deus, nós até podemos ouvir, mas quando o Senhor fala, a nossa história é transformada. E é isso que nós queremos essa noite. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra que é viva, ativa e eficaz. Fale aos nossos corações. Nós te damos total liberdade essa noite, Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Cadê o irmão do teclado? Vem cá, meu irmão, divide a unção comigo. Ah, já está aí. Glória a Deus. Aleluia. Vamos compartilhar o galardão hoje? Amém. Bom, eu amo a história de José e eu amo ver como que Deus é um Deus de detalhes. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei se você tem esperado algo da parte de Deus, eu não sei se você tem esperado por uma intervenção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua história. Eu não sei se você tem buscado por um cumprimento de uma promessa que o Senhor fez ao seu coração, o cumprimento de uma palavra que Ele fez ao seu coração. Mas ao que nós falamos, quando nós falamos sobre esperar algo da parte de Deus, é que todas as vezes que o Senhor nos libera uma palavra, todas as vezes que o Senhor libera uma promessa sobre nós, nós vamos ver também Deus nos levando a um tempo específico, a um tempo determinado, para o cumprimento daquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Quando nós olhamos a vida de José, nós vamos ver Deus de uma maneira muito especial, conduzindo José a um tempo específico, a um lugar específico. Querido, quando nós falamos sobre o cumprimento de uma promessa, o cumprimento
de um propósito, nós vamos ver que todo o propósito de Deus está diretamente entrelaçado com o processo. Não tem como você querer viver propósito sem processo, porque todo o propósito está diretamente entrelaçado por Deus em um processo. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas você precisa entender que quando Deus coloca um sonho no teu coração, quando Deus fala que vai acontecer algo na sua vida e na sua história, Deus então se responsabiliza em te levar para um processo. Por quê? Porque o processo, ele não apenas prepara o cenário para cumprir aquilo que Deus falou, mas muitas vezes o processo vai preparar o seu coração para viver o propósito de Deus para você. Você precisa de um processo, porque o processo ele vai preparar o cenário, mas o processo também prepara o seu coração para viver o propósito. Então o processo ele faz parte da caminhada, o processo ele faz parte do tempo de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos a vida de José, não foi diferente com José, porque quando José recebeu um sonho da parte de Deus, você provavelmente conhece essa história. Ele recebe um sonho da parte de Deus. Naquele sonho ele vê, os feixes de trigo se prostrando ante a ele. Depois ele vê os luminares se prostrando ante a ele. Ou seja, fala de um lugar de governo que Deus levaria a ele. E quando ele recebe aquele sonho da parte de Deus, ele tinha apenas 13 anos. 13 anos. Só que nós vamos ver que ele ele tinha aproximadamente 17 anos. Então nós vamos ver que não aconteceu de repente tudo na vida dele. Aproximadamente quando ele tinha 30 anos de idade, se cumpriu aquilo que Deus falou com ele. Então nós estamos falando aí, dos 17 aos 30, nós estamos falando aí aproximadamente 13 anos esperando ver cumprir aquilo que Deus havia falado sobre ele. E algo, querido, que nós precisamos entender é que quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus libera um sonho sobre o teu coração, quando Deus libera uma visão sobre o teu coração, nem sempre essa visão vai cumprir imediatamente. Muitas vezes você vai precisar passar por um tempo, por um processo, até cumprir aquilo que Deus falou ao seu coração. Preste atenção em algo. Nem sempre a visão que Deus coloca no nosso coração se cumpre imediatamente. Nem sempre o sonho que Deus coloca no nosso coração se cumpre imediatamente. Muitas vezes o Senhor nos leva para esse lugar chamado processo. Só que eu vejo que muitos de nós temos nos perdido, muitas pessoas têm se perdido no processo, porque a ansiedade toma conta no processo, e você acaba abandonando o sonho, a visão e o propósito, por causa da ansiedade de ver cumprir logo aquilo que Deus falou. E o nosso coração precisa entender que se Deus falou vai acontecer, vai, mas no meio tem um processo. José esperou 13 anos. Aliás, algo que nós precisamos falar é que grandes homens e mulheres de Deus que ao longo da Bíblia receberam promessas de Deus, grandes homens e mulheres de Deus que marcaram gerações, foram homens e mulheres que passaram um longo tempo esperando ver cumprir aquilo que Deus prometeu. E quantas vezes, por não entender o agir de Deus, nós estamos abandonando coisas que Deus nunca nos mandou abandonar. Quantas vezes, por não entender o agir de Deus e achar que tudo tem que acontecer do nosso jeito, do nosso modo, nós abandonamos os sonhos, as promessas e as visões de Deus para nós. Será que você que está aqui essa noite não tem abandonado sonhos, projetos, propósitos que Deus colocou no teu coração, porque você não viu acontecer na sua hora e do jeito que você queria? Quantos de nós não estamos nesse lugar? Eu não sei o que o Senhor colocou no seu coração. Talvez o Senhor colocou no teu coração que um dia a sua família vai ser uma referência para outras famílias, que você vai ter sua casa transformada, os seus filhos serão salvos. Eu não sei, talvez o Senhor colocou no teu coração o sonho de abrir uma empresa. Eu não sei. Mas a minha pergunta para você é: será que você não tem abandonado aquilo que Deus colocou no teu coração por não entender o agir de Deus?
Muitas pessoas, por não entenderem o agir de Deus, acabam abandonando aquilo que Deus falou, porque acham que porque Deus falou agora, vai acontecer agora. Não, para algumas pessoas, em alguns casos, o cumprimento é imediato, mas na maioria das vezes, Deus sempre leva o seu povo para um processo, porque no processo, Deus trabalha no coração do seu povo. E nós precisamos entender o agir de Deus. Você precisa entender o agir de Deus. Deixa eu falar algo para você essa noite. O processo não anula a promessa. Não, você está aqui comigo, amém? Vamos lá. Deixa eu falar algo para o teu coração hoje. O processo não anula a promessa de Deus. O processo não anula a visão. Não é porque Deus te colocou num processo que não vai cumprir aquilo que Ele te falou. Por quê? Porque o processo não anula a visão. O processo te prepara para a visão. A primeira razão do propósito do processo, preste atenção nisso. O processo vem para gerar maturidade em você. Preste atenção em algo. Quando Deus liberou uma visão, um sonho sobre o coração de José, ele tinha 17 anos. Gente, um menino, 17 anos, gente. 17 anos. Um menino. Talvez muitos de nós, se fôssemos irmãos de José, teríamos feito a mesma coisa que os irmãos dele fez. Olha o que os irmãos deles fizeram. Você vai reinar sobre nós? Você está achando que você vai governar a gente? Se eles fossem mineiros, ia falar: uai, você está ficando doido, é? Mas eu preciso falar algo para você. Deus não tem problema em dar sonhos e visões para meninos. Preste atenção no que eu vou te dizer essa noite. Deus não tem problema em dar sonhos e visões para meninos. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que dá o sonho e a visão para o menino se responsabiliza em pegar o menino e conduzir o menino a um lugar de maturidade espiritual. Então preste atenção. Muitas vezes o sonho e a visão de Deus vai te alcançar na tua imaturidade. Não, tem alguém aqui comigo essa noite? Então vamos lá, me ajuda a pregar aí, crente, em nome de Jesus, preste atenção. Muitas vezes o sonho e a visão de Deus vai te alcançar na tua imaturidade. Só que nós normalmente nos achamos que nós temos que estar prontos para viver aquilo que Deus nos prometeu. Vamos lá. Quem aqui nunca se cobrou excessivamente dizendo: não, eu preciso estar pronto, eu preciso fazer acontecer? Querido, preste atenção. Deus não tem problema em dar sonhos e visões para meninos. Sabe por quê? Porque Deus, quando dá o sonho, te coloca no processo. E o processo ele produz maturidade em você. Se você olhar a história, foi isso que aconteceu com Davi. Davi, quando foi ungido rei de Israel, era o quê? Era um menino. Então nós vamos ver Deus conduzindo o menino a um longo processo até forjar o coração do menino para o trono. Nós vamos ver que com grandes homens e mulheres de Deus foram assim. Querido, você olha a vida de Jesus. Jesus só começa o ministério dele com 30 anos. Se até Jesus passou por um processo, quão dirá eu e você? Não, vamos lá. Se até Jesus passou por um processo, por que você acha que você não precisa de um? Todos nós precisamos do processo, porque o processo é no processo que Deus trabalha no nosso coração. É no processo que Deus forja o meu e o seu coração. É no processo que Deus mostra o quanto nós ainda somos imaturos. Você quer ver a imaturidade de José? Sabe quando que a imaturidade de José é vista? Preste atenção em algo. Uma das características de uma criança é que uma criança não consegue segurar a língua. Não é verdade? Quantos aqui são pais e mães? Ô, gente. E quando você está com seu filho, você está com uma criança, né? Aí você vira para a criança, chega um conhecido. Aí você vira para a criança e fala: nossa, fala para fulano que ela tá linda. Aí a criança vira: tá muito feia. O pai e a mãe quer se enfiar dentro de um buraco, não é verdade? Por quê? Porque a criança fala.
A criança, ela não tem controle sobre a língua. A criança fala tudo que vem na telha. E o pai que se vire para fazer uma cara e desconversar, arrumar outro assunto depois. Não é verdade? Não é assim, gente? Não é assim? É assim. Preste atenção em algo. Sabe qual foi o problema de José? E aqui nós vamos ver a imaturidade de José sendo exposta. Porque José, na sua imaturidade, tentou fazer com que outras pessoas entendessem o sonho e a visão que Deus deu para ele. Sabe qual é? Sabe o que é imaturidade? Imaturidade, querida, é quando você quer que outras pessoas entendam aquilo que Deus te deu como sonho, como visão. Mas algo que você precisa entender é que nem todo mundo vai entender o sonho e a visão que Deus colocou no teu coração. Então não tente fazer com que os outros entendam aquilo que Deus te falou. Porque se Deus falou com você, é para você saber, não é para você sair contando para todo mundo. Os imaturos não conseguem segurar a língua. Os imaturos saem contando tudo que Deus falou para todo mundo. Os imaturos saem compartilhando tudo com todo mundo. Sabe por quê? Porque eles precisam do respaldo da opinião de outras pessoas. Não, fulano, Deus falou mesmo com você. Vai lá, é de Deus. Não, vai lá, realmente é Deus que está com você. O problema, sabe o que é? O problema é que a gente quer que as pessoas nos apoiem naquilo que Deus falou conosco, mas nem todo mundo vai te apoiar naquilo que Deus falou com você, porque nem todo mundo entende o peso da palavra que foi liberada sobre você, e é você que precisa entender o peso daquilo que Deus te prometeu. E a gente fica nesse lugar, tentando fazer com que as pessoas nos apoiem naquilo que Deus falou. Sabe o que é isso, querido? Imaturidade. Isso é imaturidade. Porque na imaturidade nós falamos demais. Na imaturidade nós contamos coisas que não deveríamos ter contado. Querido, deixa eu falar algo para você essa noite. Nem tudo que Deus te fala você tem que falar para os outros. Ai, Elisa, como assim? Nem tudo que Deus te fala, querido, você precisa falar para os outros. Preste atenção. Não espere que as pessoas vão entender a direção que Deus te deu, porque não vão. Deus falou foi com você. Ele colocou, foi no seu coração. Preste atenção em algo. Eu me lembro da história de Maria. Quando Maria vai gerar o Salvador do mundo, o anjo chega para ela, libera uma palavra profética sobre ela, libera uma promessa sobre ela, que ela geraria Jesus. José, quando fica sabendo, José cogita deixá-la. Só que em nenhum momento você vai ver Maria correndo atrás de José falando: olha o que Deus me falou. Deus falou que eu vou gerar o Salvador do mundo. Olha o que o anjo veio falar comigo. Não, ela não faz isso. Sabe por quê? Porque se Deus falou com ela, o próprio Deus ia falar com quem fosse preciso a respeito daquilo que ela estava gerando. O próprio Deus ia dizer que aquilo que ela estava gerando vinha da parte dele, não de homens. Se é para o Senhor, aplauda mais forte. Aleluia! Então tem uma coisa que você precisa entender. Talvez você está aqui e você falou demais. Agora já foi. Mas vamos aprender um princípio hoje? Vamos virar uma chave na maturidade hoje, amém? Você topa? Presta atenção em algo. Nem tudo que Deus te fala você tem que compartilhar com as pessoas. Quando Deus fala algo com você, o próprio Deus vai se responsabilizar em avisar para as pessoas chaves da sua história que aquilo que você gera vem da parte dele. Você não precisa sair tentando fazer com que as pessoas te apoiem. Não. O próprio Deus comunica que aquilo que você gera vem direto do coração dele. Só que muitas vezes nós insistimos em ficar nesse lugar, tentando fazer com que as pessoas entendam aquilo que Deus nos falou. Isso é imaturidade. Ai, Elisa, mas é meu amigo. Ai, Elisa é a pessoa que é próxima de mim. Engraçado, né? Que quem lançou ele na prisão foi quem? Os irmãos. Foram os de perto, não foram os de longe não. Foram os de perto. Foram os de perto que ele achava que iam entender, mas não iam entender aquilo que Deus falou. Cuidado.
Não ache que só porque uma pessoa vive perto de você, ela vai entender o propósito que Deus colocou no teu coração. Não ache que só porque uma pessoa está ao teu lado, é amigo, é chegado, está próximo, vai entender a direção que Deus colocou no teu coração, porque não vai. Não vai. E nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Porque preste atenção, todo mundo culpa os irmãos de José por terem lançado ele na prisão. Mas a culpa não era só dos irmãos, não. A culpa era de José, que falou demais. A culpa era de José também, que estava falando demais. Falou do que não deveria ter falado. E sabe o que é interessante, querido? Que quando o texto vai dizer que Jacó colocou sobre José uma túnica colorida. Ô, gente, naquela época o povo não podia ter roupa colorida assim, não. Uma pessoa ter roupa colorida era um sinal de riqueza naquela época. Apenas os ricos podiam usar roupas coloridas. Então o fato dele usar uma roupa colorida era uma demonstração do amor do pai para o filho. A palavra vai dizer que quando os irmãos viram aquilo, meu Deus, ficaram com inveja de José. Mas preste atenção em algo. Quando nós olhamos a Bíblia, todas as vezes na Bíblia que você vê a Bíblia falando sobre vestes, ou você vê a Bíblia falando sobre túnica, túnica na Bíblia simboliza identidade. Identidade. Guarda isso, guarda essa informação. Túnica na Bíblia simboliza identidade. Quando você vê a José colocando a túnica, né, aquela túnica colorida, né, Jacó estava colocando aquela túnica colorida sobre José, havia uma identidade de filho amado, filhinho do papai que estava sendo colocada sobre ele. Aquela túnica não era só uma roupa, era uma identidade de filho amado que estava sendo colocada sobre ele. Só que você conhece a história. O texto vai dizer que os irmãos de José, então pegam José, lembra da história? Eles pegam José, e a primeira coisa que eles fazem é tirar o que de José? A túnica. Foi a primeira coisa que eles arrancaram dele, a túnica. Pegam José, lançam em um poço, para que ele pudesse então ser vendido como escravo. Guarde algo, a identidade de José estava onde? Na túnica de filho amado. Agora ele já não tinha mais essa identidade de filho amado, porque agora ele foi lançado no poço. E a palavra vai dizer que quando ele é lançado no poço, então, ele é vendido como escravo para a casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Você conhece a história, provavelmente porque ele começa a trabalhar ali na casa de Potifar. Mas havia um sonho, havia uma visão de Deus sobre a vida dele. Qual era o sonho e a visão? Que ele governaria. Aí o que acontece? O texto vai dizer que então ele se torna um mordomo dentro da casa de Potifar. Preste atenção nisso. Quando nós olhamos, nós vamos ver que aparentemente Deus então estava fazendo com que justiça fosse manifestada a José. Você concorda comigo? Poxa vida, Deus libera um sonho sobre ele, tudo começa a dar errado. Ô gente, já viu que às vezes é assim comigo e com você? Parece que Deus fala algo com a gente, tudo começa a dar errado. Você fala sangue, fogo, fumaça. Por que Deus falou? Está dando tudo errado agora. Mais alguém já viveu isso? Deus te fala algo, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas Deus não falou. Preste atenção em algo. Muitas vezes é assim mesmo. Aí você olha a história de José. Olha o que começa a acontecer. Ele é vendido para a casa de Potifar. Agora ele se torna um mordomo. Gente, a palavra vai dizer que ele se torna um administrador da casa de Potifar. De um ponto, de um tal nível esse, que Potifar já não sabia mais os bens que ele tinha. Você tem noção do que é isso? Potifar já não tinha noção do nível da riqueza que ele possuía, porque tudo estava debaixo da administração, da mordomia de José. Agora você lembra do sonho e da visão? Ou seja, é Deus agora cumprindo o sonho e a visão. É Deus cumprindo. Eu imagino o coração de José. Finalmente está acontecendo o que Deus me falou. Finalmente está acontecendo o que Deus me prometeu. Finalmente. Mais um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Finalmente. Mas
tem um porém. A palavra vai dizer que José podia administrar tudo na casa de Potifar. Ele só não podia dormir com a mulher de Potifar. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar, a Bíblia não fala o nome dela, aí eu dei um nome para ela, a Patifa. Né? A Patifa, a mulher de Potifar, a Bíblia não fala o nome dela, você me dá licença poética aqui nesse momento. Mas a Bíblia não vai dizer o nome dela. E o texto vai dizer que aquela mulher se apaixonou por José. E ela, em um enredo, ela tenta envolver José. Em um enredo, ela tenta seduzir José. Em um enredo, ela tenta fazer com que José se deitasse com ela. Querido, preste atenção. A palavra vai dizer que José escolheu não negociar os princípios que ele carregava no coração dele. E o texto vai dizer que ele então deixa as vestes dele para trás e sai correndo da mulher de Potifar. Preste atenção em algo. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo a segunda razão do porquê que Deus nos coloca em um processo. Porque o processo vem para consolidar a visão de Deus sobre as nossas vidas. Eu não sei se você já passou por isso. É o momento que você está colocando o pé no lugar da promessa. De repente vem alguém e tira o teu tapete. E você fala: Deus, mas eu estava quase lá. Deus, mas eu estava quase vivendo aquilo que o Senhor me prometeu. Deus, mas eu estava quase vivendo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E de repente parece que vem uma situação de injustiça. E aquela situação de injustiça te rouba do lugar do cumprimento da promessa. É isso que estava acontecendo com ele. Por quê? Porque agora injustamente, porque ele não quis se deitar com a mulher de Potifar, a palavra vai dizer que agora ele é jogado na prisão. Mas Senhor, eu estava quase vivendo aquilo que o Senhor me falou. Mas Senhor, eu estava quase vivendo aquilo que o Senhor me prometeu. Senhor, mas eu escolhi não negar os teus princípios. E a injustiça chegou para José. Como assim? Talvez você está aqui, querido, e você está vivendo situações que são verdadeiras prisões na sua história. Situações que você fala assim: Deus, mas eu fui colocado injustamente nesse lugar. Senhor, eu fui colocado injustamente nessa posição. Eu escolhi não negociar, mas agora injustamente eu fui colocado nesse lugar. Eu não sei. Mas sabe o que muitas vezes nós achamos? Nós achamos que porque nós somos cristãos, nós nunca vamos viver injustiças. Mas eu preciso falar algo para você essa noite. Preste atenção em algo. Justo não é aquele que não sofre injustiça. Justo é aquele que mesmo diante da injustiça escolhe exercer fé na justiça de Deus. Não, eu vou repetir isso para você. Justo não é aquele que não sofre injustiças. Justo é aquele que mesmo diante das injustiças da vida escolhe exercer fé na justiça de Deus. Então preste atenção. As injustiças fazem parte do caminho. Vamos lá. Tem hora que no teu processo Deus vai permitir injustiças, para que a justiça dele possa se manifestar. Afinal, gente, vamos lá. Só existe justiça onde há injustiça. E Deus não tem problema em permitir injustiças, porque Ele é a própria justiça. E muitas vezes Deus permite a injustiça para quê? Para que a gente conheça a justiça de Deus. Preste atenção. Não ache que Deus te abandonou só porque a injustiça chegou. Pelo contrário, é no meio da injustiça que você tem a revelação do Senhor, que é a sua justiça. É no meio da injustiça que você tem a revelação da justiça eterna, da justiça de Deus. E quando nós olhamos a história de José, nós vamos ver justamente isso acontecendo. O texto vai dizer que injustamente ele foi parar naquela prisão. Ele não merecia estar ali naquele lugar, mas algo estava acontecendo por trás. Por quê? Porque Deus estava trabalhando no coração do menino. Deus estava consolidando o coração do menino. Deus estava transformando e conduzindo o menino a um lugar de maturidade. Você quer ver a prova?
A prova é que lá atrás, quando ele estava no poço, os irmãos dele arrancaram a túnica colorida que dizia que ele era filho amado. Porque lá atrás, a identidade de José estava firmada em algo que era externo, em algo que era aparente. Mas agora, com a mulher de Potifar, foi diferente, porque o texto vai dizer que José deixou a túnica dele para trás, para sair correndo dela. Antes, a identidade de José estava firmada naquilo que era externo, naquilo que era aparente. Mas agora, Deus estava trabalhando no coração do menino. Deus estava consolidando o coração do menino. E a identidade dele já não estava em algo aparente, estava na essência da visão que ele carregava. Por que você precisa de um processo? Porque é no processo que Deus transforma o teu coração de menina em um homem maduro. Por que você precisa de um processo? Porque é no processo que Deus consolida a tua identidade. Porque antes você caminhava com uma cara de crente, pose de crente, jeito de crente. Mas agora Deus está te ensinando a caminhar por fé, por aquilo que você crê e não por aquilo que você sente. É isso que está acontecendo com você. Deixa eu falar algo para você essa noite. Talvez você veio aqui esperando pelo teu milagre. Talvez você chegou aqui esperando ouvir hoje, receba o teu milagre. Aí você está me ouvindo falar tudo isso, que você vai passar por um processo e está assim, ai Elisa, ei, eu não posso ser negligente com você, eu não posso ser omisso com você. Porque Deus pode sim fazer milagres instantâneos, mas Deus quer gerar algo muito maior em você. Deus quer se revelar a você em meio a um processo. Deus quer se revelar a você na caminhada. Deus quer gerar maturidade em você enquanto você espera pelo seu milagre. Sabe qual é o maior milagre? O maior milagre não é quando acontece uma manifestação sobrenatural de cura. Nós precisamos entender isso. Gente, a cura é maravilhosa. E eu creio na cura, eu oro por cura, eu ensino sobre cura, tudo isso é maravilhoso. Mas nós precisamos entender que o milagre não é o fim, o milagre é o meio. O fim é a revelação do conhecimento de quem de Cristo é. E muitas vezes Deus vai permitir o processo para transformar o teu caráter. Porque o maior milagre da humanidade é quando o pecador se arrepende, é quando um caráter é transformado. Elisa, por que Deus falou que vai fazer algo da minha vida e agora Deus me colocou no processo para transformar o teu caráter, crente? Foi para isso que Ele te colocou no processo, para transformar o teu caráter. Você precisa entender o que Deus está fazendo dentro de você. Não, vamos lá. Você precisa entender essa noite o que Deus está fazendo dentro de você. Porque gente, eu vou falar para vocês. Deus não é curandeiro. Deus não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega e simplesmente Ele faz tudo acontecer. Não, você precisa entender que o maior propósito de Deus é transformar o teu caráter. Ele pode operar milagres. Ele é o Deus de milagres. O meu Deus é um Deus de milagres. Mas sabe qual é o maior milagre que Ele pode transformar na tua história? Transformar quem você é. Transformar a tua identidade. Fazer com que aquele que rouba agora deixe. Aquele que rouba agora para de roubar. Aquele que mentia agora já não mente mais. Aquele que era inconstante, falava demais, agora ele é constante. Ele caminha por uma visão, por uma identidade. Isso é milagre. Só que muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo dentro de nós. Mas eu preciso falar isso para você hoje. Deus está firmando a tua identidade. Porque, gente, eu vou falar, vamos ser sinceros. A gente sabe fazer cara de crente. A gente sabe fazer pose de crente. A gente vem para a igreja, holy, aleluia. Né? Eu brinco com os meus alunos lá no Carisma. A gente sabe fazer cara de crente, pose de crente. Fecha os olhos, aleluia. Aí dentro tá assim, tô com uma fome. Mas tá aqui, ó. Cara de crente, pose de crente. Mas o coração está distante de Deus. E você precisa entender que quando Deus olha para você, Ele não vê a tua aparência, Ele vê a tua essência. E Ele coloca você em um processo para transformar a tua essência. Preste atenção nisso.
Deus está transformando a tua essência, a tua identidade. É isso que Deus está fazendo com você. Elisa, mas tanta injustiça, ele foi para a prisão, concordo com você, foi injusto mesmo, injustiça. Mas você precisa entender o agir de Deus. Antes o menino caminhava pela aparência, agora ele está caminhando por uma identidade, porque a identidade dele agora não está naquilo que é externo, a identidade dele está aqui dentro. Na visão e no sonho. Não, se preciso deixar o lugar de governo para preservar os princípios do Deus que eu sirvo, se preciso deixar aquilo que é aparente para preservar o sonho e a visão, então eu vou deixar tudo que for preciso, mas ninguém vai tocar no sonho e na visão, naquilo que Deus disse sobre mim. É isso que está acontecendo. Preste atenção. Talvez você olhe para José e você fale assim: Elisa, mas foi tanta injustiça ele ir para a prisão. Mas você já parou para pensar que sem a prisão ele seria um eterno mordomo? E Deus não tinha um lugar de mordomia para ele, Deus tinha um lugar de governo. Então preste atenção. Sabe por que Deus permitiu a prisão? Uma situação que foi uma verdadeira prisão para José, uma situação de injustiça na vida dele. Porque muitas vezes as prisões são trampolins de Deus para que nós acessemos o lugar do governo. Sem a prisão, ele seria mordomo. Deus não tinha um lugar de mordomia para ele. O lugar que Deus tinha para ele era um lugar de governo. Ele poderia não ter ido para a prisão. Você concorda comigo? Que se Potifar não sabia nem do tanto de dinheiro que ele tinha, você acha que ele ia descobrir se ele dormisse com a mulher de Potifar? Ele não ia descobrir. Mas ele estava caminhando por aquilo que os céus diziam sobre ele. Deixa eu falar algo para você essa noite. Chega uma hora na sua vida que você precisa começar a caminhar por aquilo que Deus fala ao seu coração. Talvez você está aqui e você já tentou de tantas maneiras fazer cumprir aquilo que Deus falou para você. Talvez você está aqui e você já tentou de tantas maneiras dar um jeito na sua história, fazer algo acontecer, transformar a sua história. Até hoje você não conseguiu. Querido, deixa eu falar algo para você. Tem coisas que somente Deus pode fazer por nós. Até quando você vai tentar fazer do seu jeito aquilo que só Deus pode fazer? Eu vou falar algo para você. Não adianta Deus te colocar num processo e você não entender que Deus te colocou num processo. Porque eu falo sempre algo: o que faz o propósito acontecer não é o processo. O que faz o propósito acontecer é o teu coração rendido ao processo. Porque você pode estar num processo e negligenciar o processo de Deus na sua vida. Você pode estar em um processo e fingir que não é com você. Você pode estar em um processo e não entender o agir de Deus. Eu vou te provar isso. Você já percebeu que de tempos em tempos acontece a mesma coisa com situações diferentes, com pessoas diferentes? Passa um tempo, você passa o mesmo problema com pessoas diferentes e situações diferentes. Passa outro tempo, o mesmo problema com situações diferentes, com pessoas diferentes. Por que você está nesse ciclo repetitivo? Porque você ainda não entendeu o que Deus quer te ensinar no processo. Você fica questionando a Deus o porquê que tudo isso está acontecendo. E o que você ainda não entendeu é que existem estratégias, lições que Ele vai liberar sobre o teu coração no processo. Enquanto eu negligencio o que Deus quer me ensinar no processo, eu nunca vou aprender e eu vou continuar vivendo um ciclo vicioso. Então eu volto a dizer: o que faz o propósito acontecer não é o processo, é o seu coração rendido ao processo. E aí? Até quando você vai negar que Deus te colocou num processo? Até quando você vai negar que Ele quer transformar o teu caráter? Porque você sabe, querido, você sabe quando Ele fala para você: filho, eu quero você para mim. Filho, eu quero trabalhar na sua vida, eu quero transformar a sua história. Eu quero moldar você, eu quero transformar você, eu quero gerar maturidade em você. Você sabe aquilo que Deus fala com você, só que você finge que não é com você. E ainda assim você fica com raiva de Deus quando Deus não faz o que Ele te prometeu na hora que você quer. Mas eu preciso falar com você, gente.
Com Deus, não dá para a gente agir do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Com Deus é do jeito dele, no padrão dele. E somos nós quem precisamos nos submeter, encontrar um lugar de submissão a quem ele é. Porque vamos lá, quando uma pessoa aceita Jesus, o que nós dizemos? Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Só que muitas vezes nós queremos o Salvador, aquele que nos resgata do inferno. Aliás, você que está aqui essa noite, você precisa de um Salvador. Porque se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a palavra vai dizer que o mundo jaz do maligno. Somente aqueles que aceitam Jesus como Senhor e como Salvador vão herdar a vida eterna, vão ser filhos de Deus, filhas de Deus. Você precisa de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas nós esquecemos que nós também aceitamos Ele como Senhor. E o que é o Senhor? O Senhor é aquele que tem a sua voz, é a autoridade máxima. Quando o Senhor fala, eu não penso se eu vou obedecer. Quando o Senhor fala, eu obedeço aquilo que Ele falou. Porque a voz de Deus não é uma opinião a ser apenas admirada. A voz de Deus é uma ordem a ser obedecida. Só que o que a gente quer? Muitas vezes nós queremos dar um jeitinho em Deus. Não, Deus me falou que vai fazer tal coisa, eu vou fazer isso, isso e isso. Ou eu vou tentando seguir os meus próprios caminhos. Talvez você está aqui essa noite, você está tentando seguir os seus próprios caminhos. E deixa eu falar algo para você, não vai funcionar com Deus. Porque existem princípios que regem o reino de Deus. E esses princípios e mandamentos, eles precisam ser obedecidos. Eu não vou mentir para você. Muita gente acha que quando Deus fala que vai fazer algo, Ele fala assim, aconteceu. Sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que muitos querem as bênçãos, mas poucos querem obedecer os princípios. Eu vou repetir isso essa noite. Não adianta você querer as bênçãos se você não estiver disposto a obedecer os princípios. Agora tem uma coisa. Para aquele que obedece os princípios de Deus, as bênçãos de Deus certamente o alcançarão. Se você obedece os princípios de Deus, certamente a graça, o favor, a prosperidade, a cura, certamente as bênçãos de Deus serão manifestações reais e diárias sobre a sua vida. Por que Deus permitiu José ir para a prisão? Eu gosto de falar assim. Tem uma canção que diz que somente uma fé que se abalou, inabalável é. Eu só sei que algo é inabalável uma vez que aquilo foi abalado. Então preste atenção. Vou até beber uma água. Eu só sei que esse copo não quebra, porque um dia alguém jogou ele no chão e ele não quebrou. Você concorda comigo? Então preste atenção, eu só sei que algo é inabalável uma vez que aquilo é abalado. Sabe algo que você precisa entender? Que muitas vezes Deus vai permitir abalos na sua história. São situações que parece que vão te destruir. Que você olha e fala assim, meu Deus, agora eu vou morrer. Meu Deus, não dava para piorar, agora piorou de verdade. Deixa eu falar algo para você. Deus em muitos momentos vai permitir abalos na sua história. Sabe por quê? Porque são nos abalos que aquilo que é inabalável vai ser evidenciado ao seu coração. Vamos lá. Você está aqui comigo? Diga aleluia. O Senhor está falando com você? Presta atenção. Quando Deus permite um abalo, não é porque Deus perdeu o controle. Quando Deus permite um abalo, é para que você saiba aquilo que é inabalável que mora dentro de você. Quando Deus permite um abalo na sua vida, Ele está mostrando para você aquilo que é inabalável que está dentro de você. Só que muitas vezes, em meio aos abalos, nós abandonamos o sonho e a visão e a gente fala, quer saber de uma coisa? Não quero saber de Deus não.
Quantas pessoas não abandonaram aquilo que Deus colocou no seu coração, porque o abalo chegou, a injustiça chegou, a prisão chegou, e você fala, é injusto demais isso está acontecendo, eu estava aqui firme, obedecendo ao Senhor, e agora tudo isso aconteceu, quer saber? Quer saber de Deus, mas não. E você não entendeu que Deus permitiu o abalo, sabe para quê? Não foi para te destruir, Deus permitiu o abalo para que você soubesse aquilo que é inabalável que está dentro de você. Deus está gerando maturidade no seu coração. E algo que você vai ver é que filhos maduros não abandonam o sonho e a visão de Deus, mesmo quando eles são abalados. Você está aqui comigo? Quando Deus te leva para o lugar de maturidade, é por isso que Ele te coloca no processo. É sabe para quê? Para que você aprenda a não abandonar o sonho e a visão que Deus colocou no seu coração. Para que você aprenda a não abandonar aquilo que Ele colocou como promessa no seu coração. Você precisa entender, querido, o agir de Deus sobre a sua vida. Antes de Deus levar José para o lugar de governo, Deus estava transformando José por dentro. Deus estava transformando o coração de José. E você vai ver a prova disso, sabe por quê? Porque quando ele está na prisão, sabe o que é mais lindo? O texto vai dizer que ele se torna então agora um dos líderes dentro da prisão, porque a promessa era o quê? O lugar de governo. Ele se posicionou, independente do lugar que ele tivesse, à altura daquilo que Deus falava sobre ele. E na prisão, no lugar da injustiça, ele se torna um líder dentro da prisão. Aí acontece que ele revela o sonho do copeiro e do padeiro-chefe. O texto vai dizer que o copeiro-chefe então foi restituído. E olha a fala de José. Ele vai dizer assim: lembra-te de mim quando chegar diante de Faraó, porque eu fui lançado injustamente nessa prisão. Preste atenção, havia um sentimento de injustiça dentro do coração de José em relação a tudo que ele havia vivido. Aí você me fala assim, Elisa, por que Deus permitiu José passar pela prisão? Sabe por quê? Porque Deus precisava moldar as emoções dele. Deus precisava alinhar as emoções de José. Eu nunca me esqueço de uma frase do pastor Luiz Hermínio, e ele fala assim: chega um tempo nas nossas vidas que Deus alinha as nossas emoções ao mesmo nível da revelação da palavra que nós temos recebido de Deus. Sabe o que você precisa entender? Que vai chegar uma hora na sua vida que Deus vai mexer nas suas emoções. E Deus permite situações que são aparentes injustiças para alinhar as suas emoções. Você vai ver que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque quando os irmãos dele, agora o texto vai dizer, você conhece a história? O texto vai dizer que passados 2 anos, por acaso, só que não, um dia o copeiro-chefe se lembrou de José, daquele que tinha revelado o sonho dele. E o texto vai dizer que Faraó tem um sonho e precisava de alguém que revelasse. Ninguém estava conseguindo discernir o sonho. Aí ele se lembra daquele que tinha revelado o sonho do copeiro e manda chamar ele. O texto vai dizer que então José agora começa a viver o lugar do cumprimento da promessa de Deus sobre ele. Querido, sabe algo que você precisa entender? Que aquele que falou é fiel para completar a boa obra que ele começou na sua vida. Aquele que falou é fiel para fazer acontecer aquilo que ele falou no seu coração. Aí sabe o que a palavra vai dizer? Que quando os irmãos de José chegam até José, eles estavam chorando, mas José fala para eles assim: não fiquem preocupados, porque foi por causa de vocês que o Senhor me fez chegar até aqui. O que aconteceu? Deus transformou o sentimento de injustiça que havia dentro do coração de José no meio da prisão. É por isso que você precisa de um processo, porque é no processo que Deus vai alinhar as suas emoções ao caráter de Deus.